Agora estão comigo nesse debate Roberto Tardelli, Lênio Streck, Marina Helena e Hélio Beltrão. Todos já estiveram aqui comigo, fora o Hélio e o Tardelli, é claro que são do meu time, mas eu vou começar pelos convidados. Boa tarde a todos. Vou começar pela Marina. Diante desse contexto, dessa história, a aplicação de lei contra a discriminação ainda é frágil no Brasil, na sua opinião, Marina? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, em primeiro lugar, Lu, o que aconteceu foi um absurdo completo desde o início, né? O que se aponta é que essa mulher teria sido afastada do restaurante, né? Teriam tentado afastar porque ela estava berrando com os pais. E depois ela agrediu, de fato, a chefe, né? Tiveram aí ataques verbais, mas não só isso. Existiram ataques físicos muito claros ali. Ela pegou uma taça, atirou a taça na chefe, né? Arranhou, bateu. Então, foi de fato uma violação ali de todos os, né? Violação completa. Então, de fato, é uma pessoa completamente descompensada. O que me chama bastante atenção não é só isso, né? É que ela fala várias vezes que ela é uma desembargadora, né? Inúmeras vezes no vídeo, né? Ela fala, eu sou uma desembargadora, eu sou uma desembargadora, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. E eu acho que isso traz aqui para a gente pensar, né? Ela não é, ela é uma psicóloga, né? Aliás, é uma psicóloga e é claramente, completamente maluca, né? Por tudo aí que foi feito, descompensada, mas ela repete isso. E eu acho que isso aí me fez pensar um pouco de que ideia é essa? O que ela queria transmitir dizendo isso, né? Isso aí mostra um certo... quer mostrar que está acima da lei, né? Porque hoje no Brasil, infelizmente, a gente tem um judiciário que, em inúmeros aspectos, tem se mostrado assim, acima da lei. E é importante a gente mostrar que a lei vale para todo mundo no Brasil. Ninguém está acima dela, ela deve ser aí punida devidamente, né, pelos todos os crimes que cometeu. Muito obrigada, Marina. Antes de passar para o Lênio, eu acho que Hélio e Tardelli já até sabem o que eu vou falar aqui. Toda vez que a gente tem uma questão que envolve especialmente discriminação, preconceito, racismo de todo tipo, a gente tende a trazer transtornos mentais à tona. E a gente tem acompanhado com muita irritação pessoas que trabalham, Lene, que têm familiares com transtornos mentais, falando por que vocês ficam tratando com discriminação quem tem transtorno mental? Porque não é porque a gente tem um transtorno mental que a gente é racista, que a gente é homofóbico. Então, a Marina trouxe aí uma palavra maluco, que sempre aparece, tá, Marina? Não é só você, não. Todo mundo. E aí eu estou fazendo essa campanha aqui para que a gente não tenha esse preconceito com quem sofre de transtornos mentais de verdade, com criminosos, pessoas que têm problemas de caráter seríssimos. Vou passar para você, Lênio. Opa, boa tarde, Lu, boa tarde os demais. Eu estou esperando, sabe o quê? Um vídeo dela agora dizendo, hipótese 1, eu tomo remédio. 2, eu moro com a mãe. Fica meio difícil porque a mãe estava junto. Terceiro, eu tenho um trauma de pequenininho e tal e coisa. Então, logo vem isso, ou todo mundo sabe que eu não sou assim. Essas são as 3 ou 4 hipóteses que sempre acontecem. E o interessante disso tudo também é que parece aquele filme deu no New York Times, né, na época, né, do Enfield, em que as coisas só existiam depois que saía no jornal. Se não saísse nas redes sociais, ela escaparia desse problema da injúria, da declaração homofóbica dela, porque além de tudo, ela ainda foi homofóbica, né? Que agora, né, embora o Tardelli e eu tenhamos, eu e ele, pensamos parecido, que quando o Supremo equiparou, criou uma espécie de tipo penal da homofobia, o Supremo não podia ter feito isso. Mas, como isso existe, o Supremo disse, e se o Supremo disse está dito, né, porque afinal ele diz por último, ela vai
responder, e agora não precisa muita prova. Isso é meio parecido com o Sérgio Moro, quando ele disse aquilo, Gilmar Mendes, em 3 dias tinha denúncia. Eu espero que a delegacia não faça toda uma onda agora em cima disso, porque a prova está feita. É só pegar o vídeo e bingo, denunciá-la, levar para o Ministério Público para denunciar, porque tem que exemplar. Tem que exemplar. Nem vou falar aqui do problema do patrimonialismo brasileiro, do sujeito inventar autoridade para dizer você sabe com quem está falando. Porque aí nós caímos numa espécie de outro crime, né? O crime da estupidez. Mas como isso ainda não é crime no Brasil, a gente pode deixar por aqui mesmo. Muito bem, Hélio, vou te ouvir um pouquinho também sobre isso. Vamos lá. Uma atitude deplorável, na minha opinião, dessa pessoa que estava claramente descontrolada, inaceitável. Eu acho que, sim, eu acho que a justiça vai fazer o seu trabalho. Ali houve vários crimes ali, né? Então, tem a ameaça, tem a lesão corporal, e eu acho que esses crimes são até mais graves do que o crime de homofobia, ou sei lá o que, os outros crimes verbais, porque esses envolvem a agressão física e ameaça de agressão física. E a justiça vai atrás disso aí. Eu acho que antes da internet, Helênio, e boa tarde a todos aqui, havia sim, as pessoas sabiam o que acontecia, um falava, tem testemunha e tal, mas é importante sim o trabalho que as redes sociais fazem de permitir que esse tipo de atitude inaceitável fique visível na sociedade, para ver, além da punição legal, haver uma punição social, que é o que está acontecendo nesse momento com essa pessoa, que está sendo punida socialmente, porque eu imagino que ninguém que esteja assistindo esses vídeos, essas notícias e essas imagens que a gente está acompanhando, esteja de acordo com o que ela fez. Então, eu acho que é um fato grave e espero que a justiça faça o seu trabalho. O Hélio, eu estava ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, para mim ele podia ficar todo no pi, porque não é só o palavrão que estava incomodando, né? As ofensas homofóbicas, elas são dilacerantes, eu diria, dilacerantes, né? E o patrimonialismo, como trouxe aqui a Marina e também o Lênio, também são dilacerantes, ou seja, tudo é difícil para os nossos ouvidos, né? Eu acho terrível. Boa tarde a todos. Eu só queria fazer uma coisa. Toda vez que eu vejo o Lênio, o meu QI aumenta 5 pontos. Assim, Só de olhar para ele, eu fico mais inteligente. Né? Mas eu fico pensando 2 coisas. Primeiro, essas ofensas não são fatos isolados. Todos os dias, toda semana, nós nos deparamos com notícias assim, assemelhadas, melhores ou piores, o que significa o seguinte: essa homofobia, LGBTfobia, como preferem alguns, o racismo, ele está tão entronizado, ele está tão estruturado, ele está tão dentro da gente, que ela provavelmente se sentia vítima efetivamente de alguma coisa, não se dando ideia do comportamento horroroso, asqueroso, vamos dizer assim, que ela estava assumindo naquele momento. Isso dá a ideia do seguinte, por que esse fato ainda não foi tipificado pelo Congresso Nacional? Explica para o nosso telespectador, porque o Lênio explicou ainda agora, né, que quando o STF equiparou o crime de homofobia ao crime de racismo, o que criou aí de problema? Criou um problema grave, porque só é crime aquilo que a lei diz que é crime. É simples. Tem crime, tem lei para essa conduta. Se tiver lei para essa conduta, então nós vamos estar diante de um fato que se detém. Mas agora, nós não podemos chegar a dizer o seguinte: o Supremo Tribunal Federal entendeu o quê? Esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, por mais bacana, por mais legal, por mais elogioso, por mais politicamente correto e adequado que seja o tempo que nós estamos vivendo, é um pronunciamento que ele não tem que fazer. Quem tem que fazer esse pronunciamento é o Poder Legislativo. Que tem que dizer, esta conduta é crime. Independe do ministro, porque amanhã, se mudar o Supremo Tribunal Federal, pode mudar esse entendimento. Então, o que nós temos que pensar? Nós estamos diante de situações que se multiplicam todos os dias. Está insuportável, está irrespirável isso.
E todo dia alguém bacana com esses nomes gigantescos. Eu digo que isso é nome de GPS. Você põe esse nome no Waze, dá erro, porque deve ter lago, avenida, praça, tudo com nome de gente bacana. Que não vê nas pessoas que estão ali trabalhando, ganhando, muitas vezes ganhando muito pouco, trabalhando muito, tentando agradar ao máximo possível, uma relação de igualdade humana. Nós temos que entender, isso não é mais ato isolado. Há uma atitude social altamente reprovável e que precisa ser enfrentada legislativamente. Nós não podemos mais ficar à mercê do entendimento de um ministro ou de outro. Olha, isso tem que ser um momento do Legislativo brasileiro. Não pode. Ah, mas é só a partir de hoje, mas tem que ser a partir de algum dia. Mas aí lá dentro do Legislativo está acontecendo algo semelhante e ninguém fala nada. Ah, esse é um problema que a gente vai ter que discutir depois. Mas estas questões não são... Porque o Legislativo ele não está afetando só a questão do meu eleitorado. Ele tá legislando no Brasil inteiro. Ele está compondo um momento social diferente. Isto é inaceitável, é injustificável. Não há... Claro que ela vai dizer que ela estava sob tensão, claro que ela vai dizer que ela estava sob estresse, claro que ela vai... Que toma remédio, que tem problema, vai arrumar um laudo. Que estava passando por um momento difícil. Mora com a mãe. Certo? Tá, ela que tem as razões dela. Quando é racismo, diz que tem até alguém, minha avó era negra. Minha avó era negra, imagina. Eu tenho primo. Todo mundo sobrinho. me conhece. A manicure que faz a minha unha, ela é gay, então imagina, eu sou amicíssima da minha manicure, como se houvesse amizade nessa relação. O que a gente tem que pensar é o seguinte: o Legislativo precisa acordar para algumas condutas que estão passando do limite, estão viralizando e estão nos tornando cada vez mais constrangidos diante delas. O delegado de polícia pouco pode fazer. O Ministério Público pouco poderá fazer. Claro que vai fazer em cima do entendimento do Supremo. Mas eu morro de medo e peço aí ajuda ao meu genial líder, guia, Lênio Streck, que isso um dia vai se voltar contra a gente. Nós não podemos ter um judiciário que legisle. Isso não existe. Quem vai legislar tem que ser o Legislativo. Não legislou ainda, deveria fazer. Deveria haver um movimento, não dos movimentos LGBTQIA+. Desculpa, eu sei que essa não é a discussão, mas quem está errado? É o judiciário que acaba tomando a iniciativa de fazer algo que o Legislativo se atrasa, finge que não está vendo o problema e não faz? Ou é o Legislativo que... Eu não tenho dúvida de te dizer. Os dois estão errados. Porque se voluntaria... O paradoxo... Lu, esse é o paradoxo Tostines. Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? É o paradoxo Tostines. Não é um dilema, é um paradoxo. O judiciário, nesse contexto, o Brasil é o único país do mundo que faz precedentes para o futuro. Aqui, o judiciário cuida do futuro, quando, na verdade, o judiciário cuida do passado e o legislativo deve cuidar do futuro. Assim funcionam. Mas aqui, por circunstâncias, o Tostines é um bom exemplo, né? Não se sabe se foi a inércia do legislativo, a voz ativa do judiciário, ou porque uma coisa gera a outra. No fundo, a gente entra num raciocínio tautológico, né? Circular. É isso. Então, eu te cortei várias vezes, né, Tardelli? Mas... Você não me corta, você me... Regula. Você me regulamenta, você não me corta. Regulamenta. Ele falou bastante. Falou bastante, né? Eu vou seguir, então, olha. Falou.